Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, sou professor de língua portuguesa e estou aqui hoje para falar com vocês sobre os textos narrativos, fábula e parábola. Vamos lá? Bem, você já estudou a respeito dos textos narrativos e de sua estrutura básica. Então vamos lembrar algumas coisinhas a respeito dessa tipologia. Independente do gênero, todo texto da tipologia textual narração possui uma estrutura composicional básica. Contudo, os textos podem apresentar características específicas, diferentes de outros, mesmo tendo essa estrutura. São essas diferenças que contribuem para a classificação dos textos em gêneros literários. Então, nesse sentido, é preciso lembrar que determinados textos eles têm umas peculiaridades. E são justamente essas peculiaridades que fazem com que eles ganhem nomes diferentes. Independente, né, da estrutura básica que confere o caráter narrativo ao texto. Vamos só lembrar rapidamente quais são elas? Narrador, personagem, espaço, tempo e conflito. Então hoje nós vamos falar a respeito da fábula. A fábula é um texto ficcional em que os personagens costumam ser animais ou elementos da flora, como árvores, por exemplo. Então, nesse sentido, nós temos seres da fauna, da flora, vivendo situações em determinado contexto. As virtudes, qualidades, os defeitos do caráter humano são representados por meio do comportamento desses personagens, desses animais, por exemplo. A fábula é um texto muito comum nos livros de língua portuguesa, é um gênero muito estudado na escola, inclusive. É um texto curto, né? E apresenta sempre, veja só, apresenta sempre uma lição de moral ao final. Eu tenho quase certeza que você já leu algumas fábulas. Por exemplo, A Raposa e as Uvas. Conhece? O Leão e o Rato. Né? Existem muitas fábulas conhecidas, né, por meio da leitura dos textos lá no seu livro de língua portuguesa. Aqui no Brasil, Monteiro Lobato foi referência na escrita de fábulas. Mas nós temos, além daqui, Esopo, nós temos La Fontaine. Bem, a temática nas fábulas são múltiplas, né? Existe uma variedade muito grande de lições de moral que são possíveis de ser ensinadas por meio desse gênero. Um exemplo é a vitória da inteligência sobre a ignorância. Elas costumam ser contadas por um narrador observador, quase sempre onisciente. O narrador onisciente, vamos lembrar rapidamente, é aquele que não participa da história, mas ele sabe de tudo o que acontece, inclusive do que os personagens costumam pensar ou sentir naquela história. A fábula, ela também pode ser escrita tanto em prosa quanto em verso. Vamos lembrar, o texto em prosa é aquele em parágrafos. Nós vamos ler um exemplo daqui a pouco. E o texto em versos é aquele que nós conhecemos muito como poema, por exemplo. A respeito do tempo e do espaço no gênero fábula, ele é sempre cronológico. Ou seja, o que é o tempo cronológico? Aquele em que há uma linearidade dos fatos, dos acontecimentos. Eles acontecem em uma ordem temporal, gradativa, semelhante à hora do relógio. Tem começo, meio e fim certinho. Então, a fábula é um texto nesse sentido. E o espaço onde costumam acontecer as histórias narradas em uma fábula? Geralmente numa floresta, em bosques. Vamos pensar, por exemplo, né, nos personagens, que são animais a maioria das vezes. Então, é muito comum que essas histórias se passem
em florestas e bosques, por exemplo. Ah, e muito importante, o título de uma fábula é sempre o nome dos personagens. Não se esqueçam dessa dica. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui um trecho de uma fábula e o seu título é O Papagaio e a Abelha. Vejam só, o título já é o nome das personagens. Então, vamos à leitura da história. Certa vez, em um bosque, uma abelha estava colhendo o néctar das flores. Ali perto, nos galhos de uma árvore, um papagaio observava aquela cena, esperando o momento mais oportuno para falar com aquela abelha. Esta, parando numa poça d'água que ficava abaixo da árvore, foi surpreendida pelo papagaio. Cara abelha, não vês que estás causando um mal danado às pobres rosas? A abelha, surpresa, negou imediatamente, mas o papagaio insistia. A abelha não deu ouvidos àquela conversa e bateu em retirada. O papagaio, vendo que a abelha foi embora, voou rapidamente para as flores, na tentativa frustrada de provar do néctar delas. Contudo, seu bico não facilitava o trabalho. O papagaio desistiu e voltou para a árvore resmungando. Não queria mesmo provar do néctar? Deve ser bem enjoativo. Moral: quem desdenha sempre quer comprar. Vejam então essa história de o papagaio e a abelha. É uma narrativa curta, não é? E quem está contando essa narrativa é um narrador que está de fora e sabe, inclusive, o que as personagens sentem. Vejam só, né? Nós temos o papagaio numa tentativa frustrada, ele desistiu. Então eu sei quais foram as ações que esses personagens viveram, o narrador que está contando. A história se passa onde? Em um bosque. Então vejam as características da fábula presentes nesse texto. E no final, nós temos uma lição de moral que é muito associada a um ditado popular: quem desdenha sempre quer comprar. Agora nós vamos conhecer outro gênero. É o gênero parábola. E à medida que eu vou falando a respeito das características desse gênero para você, eu vou fazendo algumas comparações com a fábula. Por quê? Porque esses gêneros são narrativos, possuem esses 5 elementos básicos de uma narrativa. Então, portanto, são da mesma tipologia textual. Contudo, eles são gêneros diferentes porque eles têm função social diferentes, têm algumas características que também são diferentes. E são esses traços que fazem com que cada um deles receba um nome específico. Enquanto o gênero fábula é muito comum em textos escolares, a parábola costuma ser lida em eventos religiosos, por exemplo. Vamos então conhecer algumas características da parábola. É um texto narrativo alegórico. Professor, o que é uma alegoria? É um modo de interpretação que usa um elemento para falar de outro. Então é muito comum nós termos determinados objetos dentro de uma parábola, mas a verdade é que algo está querendo ser dito a respeito desses objetos. Então existe uma mensagem por trás disso. Portanto, esse é um texto até um pouco mais complexo que a fábula. A parábola utiliza situações e seres humanos, portanto, para comparar o real com o fictício. E tem como objetivo transmitir lições religiosas e lições éticas também. Assim como na fábula, a parábola é um texto curto. Costuma ser narrada também por um narrador em terceira pessoa, mas tem algumas diferenças, como, por exemplo, a linguagem utilizada. Ela é simbólica e faz uso de diversas metáforas, o que faz com que o texto seja mais complexo que a fábula, por exemplo.
Além disso, os protagonistas costumam ser seres humanos, enquanto na fábula costumam ser animais. E o título? O título de uma parábola sempre é iniciado pelo termo parábola. Então, nós temos alguns exemplos. A parábola do semeador, a parábola das 10 virgens. Vamos ver um exemplo? Antes de ler esse exemplo, quero deixar bem claro aqui na nossa aula que nós estamos trabalhando um gênero literário. Então, trabalhar o gênero parábola e realizar a sua leitura aqui não é, em momento algum, intencionado a apregoar qualquer valor religioso ou de cunho a que se refira a alguma religião específica. O nosso objetivo é estudar o gênero literário parábola, ok? Tendo dito isso, vamos então à leitura de um trecho de A Parábola do Semeador. Ela está no livro de Mateus, capítulo 13, da Bíblia Cristã. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos fazer um breve estudo, então, dessa parábola. Vejam o título. Começa com a parábola, e aí nós temos o personagem central da história, o semeador. Então, nós temos a parábola do semeador. O semeador, portanto, ele saiu pelo caminho plantando, semeando. E uma parte das sementes caiu, como nós vemos aqui no versículo 4, né? Caiu ao pé do caminho. Vejam só, cada parágrafo aqui no texto bíblico é marcado por um número, que é chamado de versículo, tá bom? E aí depois, no versículo 4 ainda, nós vemos que vieram as aves e comeram as sementes. Existe aqui uma alegoria, isso é metafórico. Porque quando Jesus estava ensinando as pessoas, como nós vimos no início do texto, e é dito que ele ensinava as pessoas por parábolas. Então ele quer dizer que essa semente que o semeador plantava, ela tem algum significado que vai além disso. E as aves também. Então pode se referir àquilo que nós fazemos na nossa vida. Muitas vezes plantamos algumas ações e pode ser que aconteçam outras ações que impeçam o cumprimento delas. Então, nesse sentido, nós temos um texto alegórico aqui e até um pouco mais complexo de ser compreendido do que a fábula. Bem, esse foi o nosso encontro de hoje. Nós falamos sobre 2 gêneros literários, a fábula e a parábola. E compreendemos que são gêneros que se parecem em muitas coisas, como na estrutura, questão de narrador, mas também tem algumas particularidades, onde, por exemplo, elas costumam aparecer, seja na escola ou em eventos religiosos, e também o grau de complexidade de cada uma dessas histórias. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula. E lembre-se, para estudar mais sobre esses gêneros e outros, acesse o portal Conexão Escola. Até lá. Tchau, tchau.